Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa aula de álgebra linear. Nesse vídeo, trazemos a segunda parte da aula sobre produto interno, definição e exemplos. Vejamos outro exemplo. Sejam α1, αn números reais positivos, chamados de pesos. E o vetor u, dado por x1, xn, e o vetor v, dado por y1, yn, em Rn. A função α1, x1, y1, mais α2, x2, y2, mais reticências, mais αn, xn, yn, define um produto interno sobre Rn. E esse produto interno é chamado de produto interno ponderado, com pesos α1, α2, αn. Aqui os convidamos a fazer a verificação dos 4 axiomas de produto interno para verificar que a função assim definida é um produto interno sobre Rn. Observe que, da forma que está dada, esse produto interno nos possibilita escrever infinitos produtos internos sobre Rn, bastando para isso tomar o produto interno canônico e acrescentar esses pesos positivos em cada uma das parcelas. Se não, vejamos. Considerando o espaço vetorial R2, temos que o produto interno canônico é dado por U interno V igual a x1, y1 mais x2, y2. Vejam que, pelo produto interno ponderado, podemos definir um outro produto interno da seguinte forma. O interno V dado por 2, x1, y1 mais 3, x2, y2. Outro exemplo de produto interno ponderado. O interno V dado por 1/4 de x1, y1 mais 1/9 de x2, y2. Mais um exemplo. O interno V dado por raiz de 2, que multiplica x1, y1, mais π, que multiplica x2, y2. Então, em todos esses produtos internos ponderados, o que fizemos foi tomar o produto interno canônico e acrescentar os pesos positivos, 2 e 3 no primeiro exemplo, 1/4 e 1/9 no segundo exemplo, 2, raiz de 2 e π no terceiro exemplo. Ou seja, a partir do produto interno canônico com o produto interno ponderado, podemos escrever infinitos exemplos de produtos internos. Apenas para ilustrar, verifiquemos aqui, vejamos um produto interno ponderado sobre R3. Temos que o produto canônico sobre R3 é dado por o interno V igual a x1, y1 mais x2, y2 mais x3, y3. Então, um exemplo de produto ponderado é o interno V igual a 7x1, y1 mais x2, y2 mais 5x3, y3. Observe que nesse exemplo, os pesos são 7, 1 e 5. Vejamos mais esse exemplo. Sejam U, x1, x2 e V, y, y2 vetores do R2, verifique se a função dada por 2x1, y1 menos 5x2, y2 define um produto interno sobre R2. Verifiquemos os axiomas. Primeiro, U interno V. Quem é o vetor U? x1, x2, vírgula, vetor V, y1, vírgula, y2. Aplicando a definição, já está aqui no nosso próprio problema, isso é 2 que multiplica a primeira entrada do primeiro, vezes a primeira entrada do segundo, menos 5 que multiplica a primeira entrada do primeiro, a segunda entrada do primeiro,
vezes a segunda entrada do segundo. Reciprocamente, quem será V com U? Então, temos primeiro aqui o vetor V, y1, y2, vírgula, vetor U, x1, x2. Aplicando aqui a nossa função, 2 vezes a primeira entrada do primeiro, y1, vezes a primeira entrada do segundo, x1, menos 5 vezes a segunda entrada do primeiro, y2, vezes a segunda entrada do segundo. Como estamos nos números reais, aqui no final, temos que essa parcela é comutativa, de tal maneira que 2y1 x1 é o mesmo que 2x1 y1. De forma análoga, menos 5y2 x2 é o mesmo que menos 5y2 x2 y2. Então, o primeiro axioma é, então, verificado. Os convidamos aqui a fazer a verificação dos axiomas 2 e 3. Faremos, então, a verificação do axioma 4, ou seja, o axioma da positividade. Então, nós vamos considerar um vetor U de coordenadas x1, x2 em R2 e vamos calcular o produto interno de U por U, ou seja, a função aplicada em U e nele mesmo. A operação do vetor x1, x2, vírgula, com ele próprio, x1, vírgula, x2. Aplicando aqui a definição da função dada, 2 vezes a primeira entrada do primeiro vezes a primeira entrada do segundo, menos 5 vezes a segunda entrada do primeiro vezes a segunda entrada do segundo, temos 2x1, x1, menos 5, x2, x2. Ou seja, U com U dará 2x1 ao quadrado menos 5x2 ao quadrado. Observe que se nós tomarmos aqui particularmente o vetor U dado pelo vetor 1, nós vamos ter que U interno U é igual a 2 que multiplica 1 ao quadrado menos 5 que multiplica 1 ao quadrado, ou seja, 2 menos 5 igual a menos 3. Vejam que nós fizemos U com U e ele deu menor que zero. Ou seja, o quarto axioma, o axioma da positividade, não foi satisfeito. Falhou. Dessa forma, a função assim definida não define um produto interno sobre R2. Vamos a mais um exemplo. Consideremos novamente o espaço vetorial R2 e os vetores U dado por x1, x2 e V dado por y1, y2. Mostremos que a função dada por x1, y1 menos x1, y2 menos x2, y1 mais 3x2, y2 define um produto interno sobre R2. A verificação dos axiomas 1, 2 e 3 fica como exercício para vocês fazerem em casa e discutirmos na nossa aula presencial. Passemos então à verificação do axioma 4, ou seja, o axioma da positividade. Então, vejamos. U interno U, ou seja, primeira entrada com primeira entrada. Então, eu tenho x1, x1, menos primeira entrada do primeiro com segunda do segundo. x1, x2, menos segunda do primeiro, x2, com primeira do segundo. x1, mais 3 que multiplica segunda do primeiro, x2, com segunda do segundo, que também é x2. Essa expressão é x1 ao quadrado. Observem que aqui eu tenho menos x1, x2 e menos x2, x1.
Como estamos trabalhando com conjunto dos números reais, essas parcelas são iguais, portanto, temos menos 2, x1, x2, mais 3, x2 ao quadrado. Da forma que a expressão está escrita, não é possível dizer diretamente se essa expressão é maior ou igual a zero. Para isso, nós vamos fazer uso da fatoração para rearrumarmos essa expressão. Vejamos. Vejam que esta primeira parcela é o quadrado da diferença, ou seja, é um número maior ou igual a zero. De forma análoga à segunda parcela, também está o quadrado, é maior ou igual a zero. Uma soma de parcelas maiores ou iguais a zero é maior ou igual a zero. Então, U interno U é maior ou igual a zero. Resta-nos verificar agora a situação U interno U é igual a zero se somente se o vetor U for vetor nulo. Ora, U interno U é igual a zero se somente se, portanto, U interno U é igual a zero se somente se o vetor U for o vetor 0, 0, ou seja, for o vetor nulo. Os exemplos até então apresentam funções que definem e funções que não definem produtos internos sobre o Rn. Vamos agora apresentar um exemplo que ilustra o cálculo do produto interno especificamente. Considere no espaço euclidiano R2 os vetores U, 3 e 2 e o vetor V, menos 1 e 2. Calcule o interno V em relação ao produto interno canônico. E na letra B, calcule o interno V em relação ao produto interno dado por x1, y1 menos x1, y2 menos x2, y1 mais 3x2, y2. Ou seja, o produto interno do nosso último exemplo. Vejamos então. Letra A. O interno V. Portanto, o interno V em relação ao produto interno canônico do R2 é igual a 1. Vamos à letra B. Vamos agora calcular o interno V, só que agora em relação ao produto interno dado no exemplo anterior. Então, destaquemos aqui, guardemos aqui os resultados. Portanto, o produto interno de U por V, o interno V em relação ao produto interno canônico é igual a 1, e o interno V em relação a este produto interno é igual a 5. Para exercitarmos os conhecimentos trabalhados nesse encontro e discuti-los na aula presencial, propomos a resolução das questões 1, 2 e 3 da lista de exercícios 4 de produto interno, disposta no site João B.S. Silva. No site também estão dispostos os slides utilizados nesse vídeo. Encerramos aqui a aula 23. Bons estudos!